A paz do Senhor, juventude. Eu sou o pastor Suetônio e estamos falando aqui da Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo. Sejam bem-vindos os jovens da Marcos do Evangelho e os jovens de todo o Brasil. A paz do Senhor, juventude. Bem-vindos a mais uma aula da EBD. Meu nome é Cleanderson e, enfim, chegamos à lição de número 11 com esse tema tão importantíssimo. Proteção contra a inveja. Será que crente tem inveja? A paz do Senhor, juventude. Para quem não me conhece, eu sou Tainara. E você que está nos assistindo aí, compartilhe essa aula com mais alguém. Eu tenho certeza que o que vai ser estudado aqui vai abençoar a sua vida e de muitas outras pessoas, né, Kátia? Eu sou a Kátia, para quem não me conhece também, e é um prazer muito grande estar aqui para ministrar esse assunto tão interessante que nós vamos aprender muito, e você que está assistindo a primeira vez, seja muito bem-vindo, e agora vamos orar, buscar ao Senhor, pedir ao Senhor para que nos conduza. Senhor, meu Deus, neste momento eu quero, Senhor, te agradecer primeiramente pela tua presença e a tua graça, Senhor, aqui no nosso meio. Senhor, fala em nossos corações, nos conduz para que todos esses jovens sejam edificados e abençoados, libertos, transformados pelo poder do teu nome, Pai. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens! O meu nome é Luiz Fernando e hoje estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe da lição 11. Então vamos lá. A leitura se encontra em Provérbios 23, do capítulo 17 ao 21, e Provérbios 24, o capítulo número 1 e número 2. Vamos lá. Capítulo 23, versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todos os dias, porque desveras há um fim bom. Não seja malogrado a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige o teu caminho do teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão na pobreza, e a sonolência traz vestes rotas. Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Amém? Que Deus possa abençoar vocês nessa aula maravilhosa. Amém. Muito bem, este assunto que vamos abordar hoje, que é a proteção contra a inveja. Olha, esse nome é inveja. Mas nós vamos aprender muito, muito. E eu tenho certeza que você vai crescer muito com esse assunto. A Bíblia fala, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E a primeira coisa que devemos entender é que inveja é pecado, nos faz mal. E a primeira coisa que queremos falar é que a inveja, ela brota no coração. Todos estamos sujeitos a essa situação. Todos devemos também nos policiar e nos proteger desta obra da carne, como a Bíblia diz. E a inveja, às vezes, muitas vezes, ela não é admitida. Às vezes a pessoa nem tem muita consciência que isso está sendo gerado no coração, esse mal da inveja. E uma coisa interessante, jovens, por acaso você já ouviu alguém admitir e dizer: eu sou invejoso ou eu sou uma invejosa? Difícil, não é, gente? Mas nós vamos ver uma coisa muito interessante. Sabia que na Bíblia existe um homem que ele foi corajoso. Ele falou: eu sou invejoso, eu tive inveja e sofri muito por causa disso. Vocês sabem quem é esse homem? Olha, eu vou deixar essa curiosidade e durante a aula nós vamos revelar. Mas vai dando seu comentário, vai comentando aí se você sabe quem é. Seu palpite. Seu palpite, né? Ele foi muito claro, dizendo que a inveja brotou no coração dele e ele sofreu muito porque ele invejou. E ele foi muito corajoso. E nós vamos aprender muito também com este homem. Mas nós vamos, então, avançar, né, gente, falando sobre o conceito, né, da inveja. O que é inveja? A inveja significa olhar mal,
maliciar, depreciar o outro, ter ambição das conquistas e qualidade da outra pessoa, né? A inveja, ela paralisa, destrói quem alimenta esse sentimento. Não é, gente? E é isso aí. E é exatamente por isso, pastor, que a etimologia da palavra no latim, o invidere, né, é o olhar mal, é um olhar depreciativo, que o desejo da pessoa é o mal para o outro, né, é a diminuição do outro, é o desejo por aquilo que o outro tem, de forma depreciativa. Porque muitas pessoas podem falar assim, nossa, eu queria tanto ser como a Kátia. mas com um bom olhar, né? Eu quero ter as características, os atributos que a Kátia tem. Mas a inveja não é isso, né? A inveja é justamente você querer o mal daquela pessoa, é desejar tanto aquilo que ela tem que você acaba se ferindo, se machucando. E vocês não podem, juventude, pensar que esse é um assunto superficial ou que a gente nem precisava falar, nem tocar nisso, né? Porque normalmente as pessoas não dão, como o pastor Suetônio falou, muita ideia para a questão da inveja. Ninguém fala, eu sou invejoso, ou pensa a respeito disso. Mas a inveja foi um dos primeiros pecados que o homem cometeu. Gerou até aí um homicídio dentro de uma família que tinha contato com o Senhor. Então, veja só a importância do estudo da inveja. E esse sentimento é um sentimento que faz a pessoa sofrer, né? Ela fica focada nas pessoas e esquece que ela é uma pessoa importante também, né? Que tem tudo para dar certo na vida dela, digamos assim, e ela fica preocupada e vendo muito o amigo ou a colega, ou seja quem for, preocupado e vendo o que ela está fazendo, por que ela é bem-sucedida nisso ou aquilo, por que tem e eu não tenho. Então, esse sentimento faz essa pessoa sofrer também, né? Não é simplesmente eu tenho inveja, mas não me faz diferença nenhuma. Não, é um sentimento que traz sofrimento. Justamente, Kátia, porque a inveja não vai gerar um sentimento bom em relação a outra pessoa, assim como Caim, né? Ele falou, meu irmão, ele ofereceu uma oferta melhor a Deus. Na próxima eu vou ser igual meu irmão, né? Que bom que meu irmão fez isso. Não, ele teve inveja, levou isso para o coração, gerou o pecado, alimentou o pecado dentro dele e decidiu destruir a vida do irmão, porque o irmão foi melhor que ele, né, Cleandas? E a importância de nós examinarmos o nosso coração em relação a isso, porque uma coisa é você olhar para uma pessoa e ter ela como referência, como alguém que faz, como você quer ser igual a ela, mas outra coisa é quando você começa a se comparar com essa pessoa e você acha que pode fazer melhor que ela, você acha que essa pessoa não está fazendo legal, não está bom do jeito que ela faz, e que se fosse você no lugar dessa pessoa, você estaria fazendo muito melhor que ela. Então, assim, é importante de nós examinarmos o nosso coração, porque como Caim e Abel ali, né, ela falou, ele poderia olhar para Caim justamente assim, né, para Abel, para a oferta de Abel, falou, não, ele agradou a Deus, então na próxima eu também vou me esforçar para agradar a Deus. Só que nasceu um sentimento de inveja no coração dele que atrapalhou, né? Que levou ao primeiro homicídio. Sim. Então, na inveja, a conquista do outro faz a pessoa se sentir mal, né, Kátia? Sim, e um conselho contra a inveja, né? Nós já falamos o que é a inveja e agora tem um conselho para dar, né, para os nossos jovens. Primeiramente, nós temos que sondar, né? Pedir ao Senhor para sondar os nossos corações, para ver se há algum caminho mau, né? E admitir que sentimento que eu estou tendo, né? É um sentimento de inveja? Admitir. O primeiro passo é esse. Depois, pedir libertação mesmo. Admitir e pedir libertação. Se for o caso, se essa inveja, sentimento, prejudicou alguém, que peça perdão, mas que acerte, porque é pecado. Né? Não é um sentimento qualquer. É característica do inimigo mesmo. E nós temos que ter a característica de Cristo Jesus. Né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Então, esse sentimento nós temos que lutar contra, não estamos isentos, né? Todos nós podemos ter, sim, esse sentimento, mas nós temos que admitir e repreender no nome de Jesus mesmo, para ser vitorioso, né? É verdade. Porque esse sentimento traz esse sofrimento. Sim, e a inveja, ela chega ao ponto de trazer uma obsessão, né? A pessoa ela se perde, Obsessão. ela se depara tendo atitudes, sentimentos, fazendo coisas que ela não consegue se ver. Então, por isso que a Bíblia trata isso como pecado, é danoso, e o comentarista está dizendo aqui, né, Kátia, que a inveja adoece o corpo, e a Bíblia é bem clara em dizer isso. Esses sentimentos traz danos ao corpo, é enfermidade mesmo, né? Pode trazer uma insônia, a pessoa perde a noção, a pessoa se neutraliza, e isso, então, é muito danoso. A pessoa, né, não sai do a lugar, inveja. né? Mas nós, né, você, juventude, como um jovem, né, cristão, você não pode permitir isso se enraizar, isso se desenvolver. Quando estamos sensíveis à palavra de Deus, ao Espírito Santo, a gente corta isso pela raiz, corta esse mal em nome de Jesus. Senhor, eu sou pecador, eu admito que eu estou falhando nessa área, mas, Senhor, eu quero que o Senhor me liberta disso, tire isso do meu coração, e o Senhor vai honrar a sua fé e vai trabalhar na sua vida. E ser saudável, né? Diante de Deus, né? Porque a pessoa, ela deposita tanta energia para ser como o outro é, ou para destruir aquilo que o outro tem, que o corpo dela não tem mais energia para as próprias necessidades dela, né, Cleanderson? Porque o nosso corpo, ele reage às nossas emoções, né? Se a gente está bem, se a gente está feliz, isso libera, né, até mesmo quimicamente no nosso organismo, emoções, essas emoções geram em nós respostas para o nosso corpo. Mas se essas energias, se a gente, né, começa a trazer sentimentos ruins, emoções ruins para o nosso corpo, e aí a gente começa a ter, o nosso corpo começa a reagir também, né? Então o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito disso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo ele terá luz, né? Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, né? E quão terríveis serão essas trevas. Então, a nossa forma de olhar, como nós olhamos as pessoas, esse sentimento que nós acabamos nutrindo dentro do nosso coração, isso influencia no nosso corpo, na nossa saúde, e nós podemos acabar adoecendo por causa desses sentimentos que nós acabamos nutrindo. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Luiz Fernando e o que a inveja causa em nós, ela causa na gente um sentimento soberbo, um sentimento de se achar superior e achar que a gente merece algo que outra pessoa está conquistando. Faz com que a gente seja insatisfeito com aquilo que a gente tem. É um sentimento que faz com que a gente sempre fique querendo algo mais, um sentimento totalmente contrário ao que o Evangelho nos ensina. Porque o Evangelho nos ensina a gente ser pleno na pessoa de Jesus Cristo, ser totalmente pleno naquilo que Deus nos dá. Mas a inveja não. A inveja diz que nós temos que ter aquilo que as outras pessoas têm, que temos que conquistar aquilo que a gente nem precisa para a gente ser feliz. E o final desse sentimento é gerar soberba, é gerar frustração, depressão, gerar ansiedade e gerar uma série de problemas. Um sentimento que foi gerado primeiramente no coração de Lúcifer, é o mesmo espírito e só tem mal para nossas vidas. A paz do Senhor, jovens. Eu sou Francine e tô aqui para responder o que a inveja pode nos causar. Acho que em primeiro lugar pode causar tristeza, pode causar também frustração, porque a gente vai estar se comparando com outras pessoas, pode causar depressão, pode causar... Eu acho que o principal é ingratidão, porque eu acho que Deus nos fez únicos e a gente não tem que sentir inveja, não tem por que sentir inveja de ninguém. Pai do Senhor, jovens, meu nome é Lucas e a consequência da inveja que a inveja causa na gente é um sentimento de frustração,
por achar que sempre as coisas dos nossos amigos, de quem a gente conhece que estão ao nosso redor, são melhores que a gente. E isso me fez lembrar até mesmo de um ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas isso não é uma coisa que a gente deve levar por consideração, porque tudo tem seu tempo certo, tudo no tempo de Deus é certo. Então não devemos levar só o que a pessoa está vivendo, o que a pessoa está conquistando em consideração para nossas vidas, porque tudo aquilo que a pessoa está vivendo, podemos também viver ainda coisas maiores ainda. Amém. É isso aí. E também está dizendo aqui o comentarista, não tenha inveja do pecador. O que quer dizer isso, Cleanderson? Quando o comentarista não tenha inveja do pecador. Interessante, né? Porque ele fala assim, se ele está falando não ter inveja do pecador, ele está falando para alguém que é crente, né? Vamos dizer assim, para alguém que crê em Deus, né? Então, eu posso dar um testemunho. Então a Kátia vai dar um testemunho. Pode falar, Kátia. Então, há 5 anos atrás, né, que eu me deu um AVC, e logo quando eu cheguei do hospital, eu estava lá toda esquisita, né? Fiquei o lado todo, né? Todo mundo, assim, as pessoas que sabem do meu testemunho, eu fiquei muito ruim. E aí eu estava lá em casa, lá no quarto, na cama, e eu via o vizinho lá com o som bem ligado, aquela festa, bebidas e tudo. Não foi um sentimento de inveja, mas eu comecei a questionar com Deus, falando com Deus o seguinte: Senhor, eu que adoro ao Senhor, busco ao Senhor em todo o tempo, nasci, criada e te adorando, estou aqui nessa situação. Nunca gastei as minhas energias com bebidas, sempre cuidei do meu corpo, estou aqui nessa situação. E tem pessoas que não oram, não buscam, não se entregou para ti ainda, vive uma vida, né, com bebidas, com a vida do pecado, e estão lá. E, aparentemente, olhando, parece assim, que tinha uma felicidade imensa ali, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor naquela hora e comecei a chorar na presença de Deus, mas eu entendi que eu estava sendo privilegiada de o Espírito Santo estar ali falando comigo, me tratando, cuidando de mim, do que o que estava lá no mundo. Então, maior que está comigo do que está no mundo. O retrato da Kátia é um exemplo do que acontece com o nosso coração, né? Porque, assim, uma pessoa que já saiu do mundo, aceitou Jesus, ela tem uma experiência de salvação, ela já desceu as águas, ela foi batizada com o Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, ela sai para fazer evangelismo, ela participa das atividades na igreja, mas se ela não vigiar o seu coração, ela ainda assim, ela continua e está sujeita é uma luta, né? A inveja, né? É uma luta que a gente vai ter que desenvolver, vai ter que trabalhar isso ao longo da nossa vida. Mesmo porque o inimigo ele vai lutar mesmo nesses momentos frágeis para destruir mesmo, né? Mas quando nós estamos focados em Cristo, seja lá o que for, a gente vai detectar e vai orar e vai repreender. É exatamente isso, porque o inimigo ele conhece as nossas falhas, sabe aonde nos atingir. Então, assim, a preocupação, uma das preocupações da lição é mostrar que o nosso coração, mesmo já tendo aceitado a Cristo, ele está sujeito ainda a essas inclinações da carne. Porque são inclinações da carne, né? A inveja, todas essas cobiças que são no nosso coração, e que Tiago vai falar a respeito disso, elas são inclinações de um coração ainda pecaminoso, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que lutar constantemente contra isso. E ele vai falar no versículo 17, no Provérbios, versículo 17, ele diz assim: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia. Ou seja, se nós formos examinarmos o nosso coração mesmo, se nós formos olhar, cada um de nós olharmos, né, para o que nós vemos hoje diante dos nossos olhos, principalmente nas redes sociais, contextualizando aqui, nós vamos ver que muitos de nós entramos por esse pecado da inveja, né? Porque nós estamos vendo as pessoas postando uma vida que aparentemente parece ser boa, uma vida de tudo luxo, perfeito, tudo né? perfeito, com muita saúde,
com a família e curtindo. E às vezes a gente está vivendo uma fase naquele período da nossa vida que não condiz com aquilo que a outra pessoa está vivendo. Exatamente. E a gente acaba se comparando e a gente acaba percebendo, opa, mas espera aí, né? A experiência da Sim, Kátia, né? sim. Poxa, mas eu estou vivendo uma fase agora de enfermidade, de uma parte do meu corpo paralisada, enquanto o outro ímpio lá está vivendo a sua vida bem, né? Dissolutamente. Então, assim, a gente acaba se comparando Sim. e a gente acaba ficando frustrado. Mas aí o que a palavra de Deus nos ensina é não olhar para isso. Cada um de nós vai viver uma fase, cada um de nós vai passar por essas situações na nossa vida, mas Deus, Ele está conosco. Porque o ímpio, nós veremos o final do ímpio, né? Que é o que nós vamos tratar disso depois. Mas o final do ímpio é morte, é destruição, é dor, é juízo. Mas o final do justo é o caminho da vida, é paz, é alegria no Espírito Santo, é a vida eterna com Jesus Cristo. Amém. E, Kátia, a inveja, ela gera ódio no coração da pessoa? Chega a esse ponto? Um pecado gera outro pecado, né? Mesmo chama o outro. Exatamente. Então, a pessoa que tem inveja, ela está propício também a ter ódio, né, daquela pessoa. Então, tem a inveja, não vai prejudicar ninguém. Agora, o ódio, ele vai tentar fazer algo para prejudicar o outro, né? Como aconteceu com Caim, que a Tainara falou. Exatamente. E tem aquele exemplo interessante da Bíblia de José De também, José. né? Os seus irmãos tinham um ódio, tinha uma inveja que gerou um ódio contra José, e nós sabemos, né, o final dessa história. É isso mesmo. E outra coisa também, sobre o autoexame, Tainara. Né? É importante nós fazermos o autoexame contra a inveja em nosso coração? É importante, sim. Por quê? Normalmente, a gente confessa pecados que todo mundo confessa, né? Pastor Setônio? Como a gente bem falou aqui no início, né? Meu maior pecado, o maior problema, o maior defeito é que eu sou muito perfeccionista. É maravilhoso. A gente confessar esse pecado, né? Ser perfeccionista é chique, né? Exatamente. Agora eu quero ver alguém chegar e falar que tem problema com inveja. Eu sou invejoso. Exatamente. É muito difícil as pessoas assumirem esse pecado e tratar esse pecado com responsabilidade. Gálatas 5 vai dizer que o pecado de inveja é uma obra da carne. E, em contraste com as obras da carne, Paulo ele vai trazer o fruto do Espírito, que são obras que o Espírito Santo gera em nós. E só através do Espírito Santo nós conseguimos combater as obras da carne. E com a inveja não é diferente. A palavra de Deus não é omissa quanto ao pecado de inveja. Sobretudo na nossa idade e no nosso tempo, onde nós estamos cercados por pessoas que são perfeitas aparentemente. A gente tem que falar do advento das redes sociais, não tem jeito. Os filmes, as séries, eles apresentam corpos que são perfeitos e muitas vezes inalcançáveis. E não só lá nas telas. Muitas vezes os ciclos que a gente vive, existem pessoas que exibem beleza e padrões de vida, status, que são inalcançáveis para qualquer pessoa. E a gente não pode deixar isso entrar no nosso coração. E como que a gente faz isso? A gente faz isso meditando na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, a gente vai entender quem nós somos. Qual a nossa identidade? Qual é o nosso propósito? Entendendo isso, a gente nunca vai olhar para o outro com sentimento de inveja, querendo ter o que ele tem ou ser o que ele é. Olha o que Tiago diz. Versículo 14, 15 e 16 diz assim: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, divisão, porfia, né? Aí há perturbação e toda obra perversa. Então, o Tiago está falando pra gente que a inveja, ela é fruto do diabo mesmo, plantando no coração das pessoas a contenda, a rebelião. E a palavra de Deus diz que o jovem, ele precisa examinar o caminho dele conforme a palavra, examinando a palavra do Senhor. Então, como que você vai descobrir se você tem inveja no seu coração?
sondando o seu coração, meditando na palavra de Deus, pedindo para que o Espírito Santo tire isso do seu coração. Né, pastor Suetônio? É verdade. E eu gostaria também agora de chamar a participação do nosso pastor. Pastor, como identificar se o nosso coração é invejoso e como nos proteger contra a inveja? Queridos jovens da paz, vocês estão bem? Muito bem, estou aqui para a gente pensar um pouco junto, né, de como identificar se o nosso coração é invejoso, né, e como nos proteger contra a inveja. Muito legal essa pergunta e é um assunto muito pertinente. Muito bem, a Bíblia, queridos jovens, nos ensina a importância de nós sempre examinarmos o nosso coração, para ver se o nosso coração está de acordo com a vontade de Deus, né? O nosso coração é o nosso pensamento, as nossas ideias, nossas emoções, se está realmente de acordo com a palavra do Senhor. Então, como identificar a inveja no nosso coração? Como você vai identificar a inveja aí no seu coração? Bom, primeiro, a inveja é um sentimento, você precisa entender isso, que é um sentimento pecaminoso, onde a pessoa ela demonstra o descontentamento diante do bem ou diante do sucesso de outras pessoas. Veja, é um sentimento pecaminoso. Uma outra coisa que vocês também precisam entender, que a inveja leva a pessoa a agir diante da outra sempre com rivalidade, é onde surgem as fofocas, é onde surge a maledicência, né, a demonstração de amargura. Então, veja, vocês precisam entender essas coisas, porque às vezes você está com esse sentimento e você não percebeu que, na verdade, isso é uma inveja que há dentro de você. Olha, Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 3, no versículo 16, ele disse assim, pois onde há inveja, olha, aonde tem inveja e ambição egoísta, olha, inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie, sabe de quê? De coisas ruins. Então nós precisamos abandonar isso. Agora, pastor, e como então se proteger da inveja? Muito bem. Como nós vamos fazer isso? É claro que somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas com a ajuda então de Deus e a ajuda do Espírito Santo, você precisa cultivar um coração grato a Deus. Um coração que está sempre agradecido a Deus por tudo que você tem. Parar de ficar olhando as coisas das outras pessoas, dos outros colegas, dos outros amigos, dos outros irmãos. Seja grato, seja satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você possui. Saiba que cada um de nós, independentemente, somos chamados por Deus. É outra coisa importante. Porque fulano tá sendo mais cogitado para fazer isso ou fazer aquilo. Não, cada um tem o seu chamado específico e todos nós fomos chamados por Deus e estaremos atuando em alguma área, em alguma situação, na vontade de Deus. Então, isso é importantíssimo. E outra coisa, ame, querido, ame e celebre, sabe, as conquistas dos outros. É uma arma poderosa para proteger-se da inveja. Se o irmão foi chamado para uma coisa, se a irmã, se a colega, a amiga foi promovida, se ela foi inserida em alguma situação legal, glória a Deus por isso. Vibre com isso, celebre isso, ou seja, honre as outras pessoas, sabe? Isso é maravilhoso. Isso é uma arma contra a inveja. Então eu espero que vocês pratiquem essas coisas, entendam isso, para que vocês possam, então, ter um coração que não é invejoso e se proteger para sempre desse pecado terrível que é a inveja. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito bem, juventude. Eu perguntei no início da aula, né? Quem foi esse corajoso, pessoal? Que teve a coragem de confessar que teve um problema sério com inveja e chegou a adoecer. Então nós vamos revelar agora quem foi esse personagem. Você pode abrir sua Bíblia se você quiser depois, meditar. Vale a pena meditar em todo o Salmo, que é o Salmo de número 73. E foi Asaf. Olha o que ele diz aqui no Salmo de número 73, o versículo 2. Ele diz assim: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. E o versículo 3 ele diz: pois eu tinha inveja. Eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. E eles não têm problemas.
o corpo deles é forte, é sadio, não passam por tribulações. Ele invejou. Então, é a mesma coisa, né, do rapaz. Eu queria ser como aquele rapaz, como aquele meu amigo, aquele conhecido. Olha, ele consegue todas as garotas, olha como é que flui fácil para ele. Não tem temor do Senhor. E faz o que quer, faz o que vem na mente, se diverte, parece que demonstra sempre alegria. Mas eu não posso, eu não consigo. O salmista aqui está dizendo para você ter cuidado com isso. É isso que atinge o nosso coração. Da mesma forma, moça, ao pensar, aquela minha amiga de trabalho, aquela minha amiga da escola, da faculdade, olha, eu queria ter aquele corpo que ela tem, aquele cabelo que ela tem, olha como as coisas fluem para ela, tudo dá certo, namora com todos, e ainda assim ela parece ser feliz, e eu sou privada disso. É isso que o salmista está tratando aqui, né? Para ter cuidado. Então, ele diz que ele quase escorregou e ele se angustiou, porque via os ímpios demonstrando felicidade e ele disse, né, depois, olha, e eu me esforço para ser justo, eu me esforço para andar nos caminhos do Senhor e estou aqui sofrendo. Mas aí ele fala, então, no versículo 17, coisa linda, ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Então, ele abriu o coração para o Senhor falar, para o Senhor ministrar, e ele entendeu, né, tudo, que não valia a pena, que ele estava errado em pensar dessa forma. Então, a inveja estava realmente adoecendo Asaf. E quando ele confessou, né, que ele estava com inveja, então, o Senhor, o Espírito Santo veio e trabalhou na vida dele. E foi curado. E olha só, né? Ele consegue fazer isso quando ele entra no santuário de Deus, quando ele entra na presença de Deus. Então, jovens, longe da presença do Senhor, fora de uma intimidade com o Senhor, você não vai perceber isso, vai continuar só alimentando. Mas a partir do momento que você tem relacionamento com Deus, o Senhor vai te mostrar que você está tendo inveja de fulano, de ciclano, e vai mostrar para você o final dessas pessoas. Então, assim, trocando... né? É muito comum a gente se admirar com as pessoas ao nosso redor e as pessoas do mundo, principalmente, e achar assim, que vai tudo bem na vida deles, mas saiba, o mais importante, o maior tesouro, aquilo que qualquer pessoa deveria lutar para conquistar, é o que nós temos e temos que ser gratos por isso, a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna, sermos filhos de Deus. Deus já nos deu tudo, nós temos tudo, nós não precisamos desejar absolutamente nada de ninguém, porque nós temos tudo em Deus. E a gente percebe que todo mundo que foi por esse caminho da inveja na palavra de Deus não terminou bem, né? Sim. Eu recordo agora de uma passagem em que Miriam e Arão, eles questionam a respeito de Moisés, né? A respeito da liderança de Moisés. Pô, mas o Senhor falou através de nós também, falou através de Miriam, falou através de Arão. E Deus ali repreende eles severamente e os tira, né, da tenda da congregação. É como se fala, vamos ter uma reunião aqui agora, lá fora da tenda da congregação, e lá Deus se revela e fala, olha, se existisse profeta no meio de vocês, eu falaria a ele por meio de visões, por meio de sonhos. Mas com Moisés eu falo, faça boca a boca, né? Ou seja, eles estavam nutrindo um sentimento de inveja ali no coração deles. E o resultado disso foi que a própria Miriam ficou leprosa, né? Doente. Então, assim, doente. Né? Ela adoeceu fisicamente mesmo, né? Então, assim, os resultados da inveja na palavra, nós demos esse resultado, mas a palavra, esse exemplo, mas a palavra está cheia de exemplos de pessoas que foram pelo caminho da inveja, Coré, Datã e Abirão, e pessoas que não terminaram bem. Então, assim, a palavra nos dá esse exemplo para que nós possamos olhar e possamos comparar. Opa, né? Peraí, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que guiar o meu coração, guiar a minha vida de acordo, porque senão o fim vai ser destruição. O caminho daquele que alimenta no seu coração a inveja, o pecado é a destruição. É isso aí, muito bom. Gente, agora uma outra coisa muito interessante, porque existe, na verdade, muita formação, né? Criação, família, aquilo que a gente ouve aí nas redes sociais e tudo. E existe também um certo misticismo. Agora nós vamos entrar num assunto também interessante. O misticismo em relação a essa questão da inveja, que nós devemos aprender. Né? Você que é jovem deve aprender sobre isso, entender.
eu pergunto para vocês, simplesmente o fato da pessoa, assim, invejar o outro, essa inveja, esse sentimento de inveja que uma pessoa tem, é possível esse sentimento atingir a outra pessoa? O que vocês me dizem sobre isso? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham aí? Eu acho que o fato de simplesmente invejar. Porque tem pessoas que por que eu estou perguntando isso? Porque tem pessoas que pensam assim, gente. Pensa, por exemplo, a gente já ouviu, bateu o carro, alguém invejou. Isso é inveja. Eu não vou deixar certas pessoas entrar na minha casa porque vai invejar e vai acontecer um monte de coisa errada na minha casa. Eu invejei a voz da Kátia, a Kátia ficou rouca. Exatamente. Misericórdia. Eu invejei o celular da Tainara, então o celular dela vai dar defeito, vai estragar. Parou de funcionar. E, gente, isso é real. Entendeu? Esse tipo de pensamento, muitas pessoas alimentam esse pensamento. Simplesmente invejar, ficou doente, alguém invejou, por isso que a pessoa está doente. Vocês acham que nós devemos nos preocupar com isso, esse pensamento? Acredito que não, né? Nós que temos o Senhor, a gente é seguro na palavra, pode acontecer o que for. Agora, a pessoa que está com inveja não vai fazer mal nenhum, né? Principalmente o sentimento, no né? sentimento em si não vai fazer mal nenhum. Agora, depois que vem o ódio e ele começa a deixar extravasar, se torna aí obsessão. Se torna, e ele vai tendo até mesmo estratégia para prejudicar o outro. Né? E a gente vê isso na Bíblia, né? Sim. A questão de José, como já foi falado, sim, né? sim. Caim e Abel, Sim. né? Também. Então, o sentimento em si não vai fazer. Sim. Né? Mas o resultado, esse sentimento leva a É. uma ação. Quando essa pessoa E é o deixa interessante, quando a pessoa está só com inveja, ele não fica só com inveja. Como a gente já falou também, que um pecado gera outro. Ele vai ficar com inveja, mas aí a pouco vai se aproximar vai com se outras aproximar intenções. com outras intenções. Vai trabalhar. Vai alimentando aquele. E vai dando ódio também, né? Uhum. Nossa, Mas que ódio você dessa vê pessoa. Que o ponto central aqui desse ponto é a gente entender que o simples sentimento de inveja não vai atingir a gente. Sim. Porque é muita gente que pensa assim: não, meu cabelo tá caindo porque fulano tá com inveja de mim. Exatamente. Não vai entrar no meu carro porque tem inveja de mim, meu carro vai parar de... Como se existisse, assim, um superpoder da inveja que na telepatia aqui, ó... Ai, como que eu odeio você! E aí tudo desse errado na vida dele. Não, nós temos o sangue de Jesus que nos cobre, que nos protege de todo mal, contra embaraços, contra o pecado, contra a feitiçaria, Isso contra todo aí. sentimento contencioso Sim. que nos protege. A gente só não pode permitir viver no meio de pessoas que são invejosas. Sim. Porque esse sentimento vai fazer, esse convívio vai fazer mal para nós. Primeiro que a gente vai começar a se acostumar com esses sentimentos. Nossa, minhas amigas são invejosas, eu vivo no meio delas, eu vou virar o quê, gente? Exatamente. Invejosas. Exatamente. E elas naturalmente vão invejar o que eu tenho e começar a fazer coisas ruins pra mim. Então, a partir do momento que você detecta esse sentimento em uma pessoa, ora pela vida dessa pessoa, põe os limites e não se deixa levar por esse sentimento junto com ela, não. E a inveja, ela causa esse sentimento de merecimento, né? Não, eu mereço ter aquilo que a outra pessoa tem. Eu mereço estar no lugar dela, não. Eu merecia, né? Quando que a Bíblia, a gente vai vendo e estudando a palavra de Deus, a Bíblia vai nos desconstruindo isso, né? De que nós não estamos aqui para ser alguém, ou para estar, ou para nos projetarmos. Mas nós estamos aqui para servir aos outros, né? Quando a gente entende que a gente tem que servir, que a gente está aqui para ajudar um ao outro, para amar aos outros, para somar, para pegar na mão e ninguém larga a mão de ninguém, a gente entende essas coisas, que a inveja são sentimentos assim tão fúteis, tão ímpios, né, que eles não cabem nessa congregação dos justos. Exatamente. Agora, cabe a nós desenvolvermos o discernimento, né? Nós temos que ter o discernimento das coisas e o Senhor nos capacita para isso. E Jesus falou, sede simples como a pomba, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, existem situações que nós devemos nos proteger também de alguma forma. Há situações que precisam se afastar? Há situações que precisam se afastar, que precisam de evitar. Mas, num todo, o caminho é orar, né?
pela pessoa, amar a pessoa e buscar a oportunidade de ministrar ela, né? E trazer para que esse sentimento seja transformado. Eu tenho certeza que com esta aula, eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração, a juventude, trazendo realmente assim, clareza em relação o quanto que isso é maléfico, né? Esse sentimento de inveja é real, nós não podemos ignorar essa realidade, mas através dessa aula eu tenho certeza que agora você vai saber lidar com essa situação no seu coração e vai saber lidar com a situação no seu meio, a circunstância. Não é isso? Sim. Sim. Aí, quando surgir esse sentimento, né, você ora pela pessoa, né? E também não precisa viver com medo disso, né? Claro que não. Ai, fulano tem inveja de mim, ai meu Deus. Não. Meu filho, se você tá sendo invejada, é que você tá fazendo alguma coisa boa, né? Você é bonito demais, você tá acertando em alguma coisa. Exatamente. Não precisa ter medo disso, porque Jesus nos protege de todo mal. Exatamente. Amém. 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 Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Muito bem. Então, chegou um momento muito especial da nossa aula, concluímos esse assunto e nós queremos então agora fazer um momento de ofertório e te dar essa liberdade de você ofertar sempre com o entendimento de que a sua oferta está contribuindo para a obra de Deus, está contribuindo para a gente desenvolver toda essa estrutura que você está vendo aqui, que a igreja tem, que não é uma coisa tão simples, né? Esses equipamentos. Então, tudo isso aí é sustentado com as nossas ofertas, as nossas contribuições. Então, abra o seu coração e pode usar aí, que está na sua tela aí, o QR Code da igreja, o Pix da igreja, e fique à vontade para contribuir. Também nós continuamos com a campanha aqui na nossa igreja, Marcos do Evangelho, dos 1000 valentes, porque continuamos orando na expectativa de comprarmos, né, este imóvel que você está vendo aí, para que a gente possa investir cada vez mais nas pessoas, em nossas crianças, nossos jovens, em toda a igreja. Assim que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não me esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer, não me deixa esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos então para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: de acordo com o Provérbios 14:30, o que a inveja faz? Alternativa A: torna a pessoa mais próspera. Alternativa B: fortalece os relacionamentos. Alternativa C: apodrece os ossos. Alternativa D: ajuda a alcançar os objetivos. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a letra C. Apodrece os ossos. Segunda pergunta. Em Tiago 3,16, é descrito que aonde há inveja, alternativa A, a paz e a harmonia. Alternativa B, a perturbação e toda obra perversa. Alternativa C, a crescimento espiritual. Ou alternativa D, a justiça e retidão. Vamos lá mais uma vez, tempo na tela.
E olhando aqui para minha tela, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa B, a perturbação e toda obra perversa, meus parabéns, você acabou de acertar. Terceira pergunta. Qual dos 10 mandamentos alerta contra os sentimentos da inveja? Alternativa A, não matarás. Alternativa B, não cobiçarás. Alternativa C, honra teu pai e tua mãe. Ou alternativa D, não dirás falso testemunho. Vamos lá, responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra B, que é a resposta correta, que é não cobiçarás. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: o que podemos fazer no lugar de invejar uma pessoa? Alternativa A. No lugar disso, podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus que procuram uma vida reta perante o Senhor. Alternativa B. No lugar disso, podemos simplesmente seguir a nossa vida sem usar ninguém como exemplo. Alternativa C. No lugar disso, devemos fazer de tudo para poder ser melhor que qualquer pessoa. Ou alternativa D. Todas as alternativas anteriores. Vamos lá pela última vez. Tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você responder a alternativa B, que é, no lugar disso, podemos simplesmente seguir a nossa vida sem usar ninguém como exemplo, meus parabéns, você errou, porque na verdade a resposta certa é a letra A, que é, no lugar disso, podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus que procuram uma vida reta perante o Senhor. E é isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula e também tenham acertado as perguntas. E eu creio que acertaram porque são alunos nota 10. É isso, fique na paz e tchau! Espero que todo mundo tenha acertado o quiz, estava muito fácil e que essa aula tenha sido uma bênção para você. Então, eu quero pedir que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Você que está nos assistindo de outro lugar do Brasil ou do mundo, coloca aqui de onde você está nos assistindo, que a gente quer muito conhecer vocês, tá bom? Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Estamos, Senhor, debaixo do poder da Tua palavra. Peço uma bênção por cada jovem, cada moça, cada rapaz, toda essa juventude aqui da Marcos do Evangelho e de todo o Brasil e de todo lugar que foi ministrado, Senhor. Em nome de Jesus, queremos Te agradecer e que todos possam realmente ter uma vida saudável, uma vida convicta no Senhor, descansar nas promessas do Senhor, na misericórdia do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a Deus todos. abençoe.